Essa é uma história que foi solicitada há um tempo. Demorou, mas finalmente encontrei 3 histórias, que ocorrem durante o período de pandemia nas escolas. Era um dia típico e entediante de aulas de cálculo, mas era uma sexta-feira, último período, o que significava que a semana estava quase terminando e as férias de inverno estavam prestes a começar. Todos estavam ficando impacientes em seus assentos. Eu podia perceber que não teríamos uma prova naquele dia, ao contrário de alguns amigos que tinham testes com outros professores. Então, no meio da aula, nosso professor decidiu começar a brincar com a gente usando um projetor. Ele era um professor descontraído, assim como nós. Estávamos fazendo um jogo de logotipos de marcas no projetor. Lembro-me exatamente do momento em que tudo aconteceu. Foi logo depois que meu amigo respondeu a uma pergunta, e eu me lembro da resposta exata. De repente, a voz do diretor ecoou pelos alto-falantes. Ele parecia estar em pânico e frenético, dizendo a todos os professores que aquilo não era um exercício, mas um verdadeiro evacuamento escolar. Senti calafrios e arrepios percorrendo meus braços. Até mesmo nosso professor descontraído parecia entrar em pânico, correndo para apagar as luzes e nos conduzindo para o canto mais distante da sala. Ficamos todos em silêncio por cerca de 2 minutos, até que o som característico de um alarme disparou de um painel na parede, indicando que a escola havia cortado a energia. Olhamos uns para os outros, percebendo que a situação era séria. Após alguns minutos de espera, ouvimos um homem gritando a plenos pulmões pelo corredor. 2 meninas na sala começaram a chorar, o que nos deixou ainda mais assustados enquanto o grito se aproximava da nossa sala. O homem parecia estar fora de controle, batendo nos armários e gritando que iria nos matar. Foi nesse momento que comecei a temer pela minha vida. Nosso professor nos pediu silêncio, e todos olhamos uns para os outros, tentando observar as reações dos nossos colegas. As batidas fortes continuavam vindo dos armários. A porta da nossa sala de aula era o ponto focal de toda a situação. Foi lá que uma das meninas, chorando, gritou para o homem parar de bater. Infelizmente, suas palavras só pioraram as coisas, pois o homem começou a gritar para que abríssemos. Agora, 2 meninas da classe choravam em voz alta. Parecia que aquele homem estava batendo na porta há uma eternidade, mas eventualmente ele parou. Os corredores ficaram em silêncio, exceto pelo som distante dos seus gritos, como se ele fosse uma pessoa mentalmente perturbada. Depois de cerca de 10 minutos, que pareceram meia hora dadas as circunstâncias, o diretor voltou pelo alto-falante para explicar a situação. Foi surpreendente vê-lo fazer isso. Ele explicou que uma pessoa aparentemente instável mentalmente havia entrado no prédio e agredido uma mulher que estava sentada à frente de sua mesa. Ela havia fugido do prédio gritando, e a equipe não tinha certeza se o homem estava armado ou não. Naquele dia, as câmeras de segurança não estavam funcionando e não tinha segurança adequada, então era vulnerável a algo assim acontecer. A equipe fez uma varredura em todos os corredores e salas de aula, mas não conseguiram encontrá-lo. O diretor instruiu os professores que não saíssem da sala de aula, e mantendo todas as portas trancadas e não permitindo que os alunos saíssem por qualquer motivo. A parte mais perturbadora foi que o zelador que trabalha no turno da noite encontrou um homem dormindo em um dos armários, no final do corredor. Segundo rumores espalhados pelos alunos, ele encontrou um revólver Taurus 380 no bolso do homem. O zelador deve ter feito algo estúpido para acordá-lo, como deixar a porta do armário aberta. No momento em que um policial chegou ao local, o homem já havia desaparecido. Até hoje, minha turma não sabe se ele foi encontrado, mas gosto de pensar que agora ele está recebendo a ajuda necessária. Na minha escola, temos 2 períodos de almoço. O primeiro é para todos os alunos do 6º ano e alguns alunos do 7º ano, enquanto o segundo período de almoço é para a outra metade dos alunos. Tudo ocorreu no início de outubro,
em um dia nublado e chuvoso. Durante o intervalo do almoço, enquanto os alunos do 7º e 8º ano estavam presentes, ouvi 4 estrondos altos. Eu pessoalmente pensei que fossem trovões, mas a multidão do refeitório começou a gritar. No momento, achei que essas crianças estivessem apenas exagerando, mas então, os inspetores e professores começaram a ordenar que todos fossem para as salas de aulas. As crianças que estavam na fila para pegar o almoço tiveram que abandoná-lo e seguir as instruções. Eu e alguns amigos fomos apressadamente levados para dentro da sala, juntamente com um grande grupo de outras crianças. Todos estavam curiosos para saber o que estava acontecendo. Nossa sala de aula era enorme, e as janelas do fundo eram feitas de vidro transparente. Quando entramos, os inspetores cobriram as janelas com cortinas, e havia adultos posicionados em todas as saídas. Meu amigo Pedro, assim como o resto de nós, estava curioso, então ele perguntou a um dos inspetores o que estava acontecendo. Quando ele voltou, disse que bem na frente da escola havia um homem que usava drogas. Ele explicou que um homem mentalmente instável havia se trancado na sua casa e estava ameaçando cometer suicídio e matar os policiais se fosse despejado. Ele estava observando as crianças da escola de uma maneira estranha. Pedro também falou que o homem era um usuário conhecido pela polícia. A situação se tornou ainda mais preocupante. Ficamos presos na sala de aula por horas, ocupando 2 períodos de aula. Após a solução do problema, fomos escoltados de volta às nossas salas de aula. Mais tarde, descobri que o homem morava ao lado da minha amiga Brenda, que me contou sobre um acontecimento no Halloween anterior. Ela ouviu na janela ele cortando o braço e escrevendo com o próprio sangue: "Não vem aqui ou eu vou te matar". Certamente, sendo o Halloween, as pessoas não levaram esses eventos a sério, assumindo que era apenas um feriado prolongado, mas após esses horríveis incidentes, percebemos que esse homem era mentalmente instável e ficamos aliviados por ele nunca ter se aproximado de nós. Recentemente, consegui um emprego na minha antiga escola, recém-saído da faculdade, como estagiário de informática. Minha sala de trabalho é no porão da escola, que é bastante bagunçado e desorganizado. No entanto, há um pequeno escritório para 3 pessoas e é realmente agradável. Possui 3 grandes e bonitas mesas, uma geladeira, uma TV de tela de 60 polegadas, montada na parede, e um ar-condicionado bem satisfatório. Um luxo que os alunos e professores não podem desfrutar na escola. Além disso, há todos os servidores da escola e outros equipamentos de informática. Consegui o emprego porque 3 dos meus antigos professores simplesmente me adoravam. Eu os considerava verdadeiros amigos, não apenas figuras de autoridade, e eles me ajudaram enormemente a conseguir o emprego. O trabalho estava ótimo, até que algo aconteceu algumas semanas atrás. Meus 2 colegas de trabalho, Rodrigo e Denis, não estavam no escritório naquele momento, pois estavam ocupados trabalhando com alguns papéis ou algo do tipo na secretaria. Enquanto eu estava comendo meu sanduíche durante a pausa para o almoço, recebi uma ligação da secretária da recepção, informando que a escola estava fechada e que alguém possivelmente armado havia entrado no prédio. Não havia muito que eu pudesse fazer, exceto apagar as luzes, pois, surpreendentemente, embora o escritório fosse agradável, não tinha uma porta de verdade, apenas uma grande abertura, e a porta para todo o porão nem sequer tinha uma fechadura funcional. Sem saber o que fazer, apaguei todas as luzes do escritório e a tela do meu computador. Deixei meu telefone na mesa, enviando mensagens de texto em massa para Rodrigo e Denis, mas eles não responderam. Fiquei sentado lá, no escuro, jogando jogos no meu celular por cerca de meia hora, aguardando a ligação de cima para me instruir a retomar o trabalho. Eu não fazia ideia do que estava acontecendo. E não podia ouvir o que estava acontecendo lá em cima, mas não tinha permissão para fazer nenhuma ligação até ser informado de que o problema havia terminado. Então, a barulhenta porta do porão se abriu,
ecoando o rangido por todo o porão e meu escritório. Sentei-me em minha cadeira, questionando se deveria ligar para Rodrigo e Denis. Estava ansioso para obter informações. De repente, alguém veio correndo pelas escadas, seus passos se aproximando do meu escritório. Afastei minha cadeira e me arrastei debaixo da mesa. A pessoa entrou no escritório, mas não acendeu as luzes. Havia apenas silêncio. Não consigo nem descrever o medo que estava passando. Sentia como se qualquer barulho repentino me levasse à morte iminente. De repente, meu celular apitou, recebendo uma mensagem de texto. Senti meu mundo inteiro desabar naquele momento, enquanto segurava meus dentes e os passos do medo se moviam repentinamente mais perto de mim. Finalmente, saí debaixo da mesa, implorando a quem quer que fosse que não me matasse. Então, alguém agarrou meu braço e me puxou. Era um homem de calças jeans vermelhas, camisa xadrez e um boné preto. Ele me disse que está tudo bem, que ele está apenas se escondendo comigo aqui embaixo. Perguntei sussurrando para ele sobre o que estava acontecendo lá em cima. Ele gentilmente ignorou minha pergunta e me perguntou se havia uma saída por ali. Respondi que não. Antes que ele pudesse fazer qualquer outra coisa, perguntei quem ele era. Houve um breve momento de silêncio, antes de ele começar a explicar que estava vindo pegar seu filho, quando um professor disse para ele se esconder. Após sua explicação, verifiquei meu telefone e vi que a mensagem que recebi era do Denis. Dizia: "Cara, isso é loucura. Tem algum cara com uma arma, ele está usando uma camisa vermelha e um chapéu. Faça o que fizer, não suba as escadas." Eu estava prestes a ler o texto em voz alta para o homem, mas quando olhei para cima, meu estômago afundou. O homem parecia ter captado meu olhar suspeito e entrou em pânico. Tudo o que eu conseguia pensar era correr para o andar de cima. Um tiro ecoou pelo porão, e pude ouvir a bala ricocheteando em algo de metal na escuridão. Graças a Deus, aquela bala não me atingiu e subi as escadas. Felizmente, a polícia estava esperando nas saídas, inclusive a saída do porão. E pegaram o homem assim que ele chegou à porta. Uma boa notícia: o professor que recebeu o tiro, o Sr. Roberto, sobreviveu ao tiro. Mais tarde, após amplas investigações, foi determinado que o homem tinha algum tipo de desavença, mas nunca foi revelado o motivo. Tudo o que sabemos é que o Sr. Roberto não poderia ter feito algo tão surpreendente com essa reação. E eu sei que o som daquele tiro ecoará em minha mente para sempre.